Olá, Deus abençoe sua vida. É muito bom estarmos juntos em mais um tempo de fé, confiança, ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Não é fácil a gente viver um tempo difícil como provavelmente estejamos vivendo, como você está vivendo. Mas em Cristo nós podemos aprender a superar um tempo de crises. Mateus capítulo 14, versículo 10 diz que mandaram degolar João Batista no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram falar para Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Existem dias que são difíceis, não é verdade? Mas há aqueles dias que são mais difíceis de todos. São os dias bem complicados mesmo. E nesses dias a nossa vida ela é abalada. Como um terremoto, as nossas estruturas são chacoalhadas, as trincas são abertas na nossa alma, as rachaduras vêm até nós e a gente se fragiliza. Muitas vezes sem saber o que fazer ou como reagir ou seguir em frente a uma notícia muito ruim, uma notícia que nos paralisa mesmo, que ela vem do inferno para paralisar a gente, para nos deixar marginalizado na estrada da vida, à margem, longe do caminho e do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas como Jesus, nós podemos aprender a superar crises, superando crises. 3 coisas a gente aprende nesse texto. A primeira delas é que para superarmos uma crise, nós temos que conhecer a nossa identidade. Quem a gente é. Em momentos assim, difíceis, muito graves, é normal a gente duvidar da nossa identidade. É normal a gente acreditar em tudo aquilo que nós somos em Cristo e somos capazes de fazer em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nele posso todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que ele nos elevou e nos colocou aonde? O nosso lugar, nos lugares celestiais. Mas quando vem um tempo difícil em nossa vida, um tempo de crises, notícias ruins que abalam a nossa vida, é natural a gente duvidar de tudo isso. O próprio diabo, o tentador, diz a Bíblia que quando ele tentou Jesus no deserto, ele tentou e a primeira coisa que ele disse foi isso: se tu és filho de Deus. Lançar dúvidas sobre a identidade de Jesus, de quem é filho, o que você tem direito por ser filho, o que está sobre a sua vida pelo fato de você ser um filho de Deus. Sabe, Jesus, ele tinha noção de quem era em Deus. E essa identidade fortalecida através das palavras que vinham de Deus para a vida dele, como dizendo, tu és meu filho em quem tenho prazer. Justamente às vésperas da provação no deserto, quando ele foi batizado, vem a confirmação, palavras de confiança. Nós também temos que imprimir palavras de confiança com os nossos filhos, com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos amigos e declarar, você é um filho de Deus, você vai sair dessa, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar domínio, controle, Deus vai te fortalecer e você vai conseguir vencer. Em tempos de crise, é natural a gente duvidar da nossa identidade. Mas nada que acontece de bom ou de ruim vai mudar aquilo que somos em Cristo. Amém? Deus não vai mudar a percepção, o sentimento que Ele tem por mim e por você, só porque estamos passando um tempo de crise. Não se envergonhe com isso. Não se deixe levar pelas palavras de Satanás, que quer lançar, como ele tentou sobre Jesus, naquele tempo de fome. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Não se deixe intimidar pelas palavras do adversário que diz, se você é um cristão, você vai então fazer isso, aquilo outro. Não. A nossa identidade, a nossa vida pertence ao Senhor. Ele é o nosso Pai
e Ele tem preparado para nós um caminho de bênção e de excelência. Segunda coisa que a gente aprende com Jesus nesse texto, além de nós conhecermos a nossa identidade, é de nós conhecermos a nossa missão. A missão é o destino, é aquilo que nós devemos fazer. A identidade está ligada ao nosso destino. Como filho de Deus, então eu tenho um destino, você tem um destino glorioso, maravilhoso em Deus. E Jesus, como filho de Deus, tinha uma missão a cumprir. Sabe, a Bíblia diz que ele, por ter recebido uma notícia tão ruim como aquela da morte de João Batista, ele se afastou, pegou um barco e foi para longe. E de repente é assim que a gente reage, e não há nada de errado nisso, não é vergonhoso você, por coisas negativas e ruins, você se afastar um pouco. Sabe, o próprio Jesus fez isso, ele se afastou. Mas cuidado, não vá tão longe que você fuja da sua missão, que você deixe de ser quem você é em Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus estava afastado e longe, as multidões foram atrás dele. E chegando lá, no destino onde ele queria, o povo estava esperando, mas não esperando para chorar com ele, não esperando para consolar ele da perda do seu primo João Batista, mas esperando um milagre, esperando dele alguma coisa. As pessoas esperam de nós alguma coisa. E muitas vezes, por causa da crise, da nossa tristeza extrema, a gente é tentado a abandonar a nossa missão. Talvez como mãe, como pai, a desistir do propósito familiar, do nosso sacerdócio, porque um filho não corresponde, porque alguém não está correspondendo à vontade de abandonar e de deixar. Mas como Jesus conheça a sua missão, a Bíblia diz que ele, chegando ali naquela praia, ele curou todos os enfermos, ele abençoou aquelas pessoas. Ele não mudou de ser quem ele era por causa de momentos ruins na vida dele. Não permita que as coisas boas ou até as ruins mudem quem você é em Deus. Amém? A terceira e última coisa que nós aprendemos com Jesus, além de conhecer a nossa identidade, conhecer a nossa missão, é nós criarmos uma agenda positiva. Somos tentados a deixar de ser quem somos por causa das aflições. Somos tentados a retaliar o mal com o mal, não é? A retaliar uma perseguição, uma afronta com mais palavras duras. Essa é a tentação, todos nós somos tentados. O próprio Jesus, diz a Bíblia, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ser tentado faz parte de ser um filho de Deus. E nesses momentos de crise, nós somos tentados a pagar o mal com o mal. Mas tal como Jesus, eu e você, nós vamos pagar o mal com o bem. É o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos criar uma agenda positiva, não uma agenda negativa por causa das coisas negativas. Não vamos permitir que as coisas ruins toquem e determinem a nossa vida. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que as aflições, os problemas, as más notícias, os dias ruins venham consumir a minha alma, influenciar e mudar quem eu sou. Não, eu vou continuar sendo um servo de Deus, um homem, um pai, um marido e vou cumprir a minha missão, tal como você. E como Jesus, vamos criar uma agenda positiva. Se você recebeu uma notícia ruim pelo telefone, viu algo que não gostou na rede social, não tente retaliar. Se há uma palavra de desonra, você vem com uma palavra de bênção. Se há uma palavra de perseguição, você vem com uma palavra de consolo e de conforto. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Tal como Jesus, conheça a sua identidade, conheça a sua missão, crie uma agenda positiva. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nos rendemos diante da Tua palavra e do Teu querer. Senhor, muito provavelmente as aflições do hoje estão tentando e empurrando os meus irmãos para um abismo de mágoas, de ressentimentos. Mas nós vamos vencer, nós vamos enfrentar e nós vamos superar esse sentimento e esse tempo de crise. Por isso, Pai, eu sei quem eu sou em Cristo, eu conheço a minha identidade, eu sei o que eu devo fazer como um cristão, porque eu sei qual é a minha missão. E eu também vou superar esse tempo ruim fazendo algo bom. Vou criar uma agenda positiva
para a minha vida, para a minha família e meu ministério. Muito obrigado, Deus, pela força que vem da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Foi muito bom estar com você aqui junto. Se esta palavra tocou o seu coração, compartilhe com um amigo, com alguém que precisa ouvir, que é um filho de Deus, que tem uma missão a cumprir e que pode sim vencer o mal fazendo o bem. Deus te abençoe.